Imagine receber uma carta. Uma carta escrita em ucraniano, dobrada com cuidado, guardada dentro de uma bíblia com capa de couro desgastado. O papel está amarelado, as bordas esfarelam ao toque. A carta diz que há um lugar no outro lado do mundo onde a terra é fértil, o clima é bom e qualquer homem pode construir algo com as próprias mãos. A carta não menciona as florestas fechadas que terão que ser derrubadas a machado. Não menciona a febre, o frio, o isolamento. Não menciona que essa terra prometida fica a mais de 10.000 quilômetros de tudo que você já conheceu. Era o final do século XIX. E havia famílias inteiras na Galícia. Uma região que hoje pertence ao oeste da Ucrânia, mas que naquela época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Dispostas a acreditar nessa carta. Dispostas a vender os últimos pertences. Embarcar num navio lotado e atravessar o Atlântico rumo a um estado chamado Paraná, que a maioria delas sequer sabia onde ficava no mapa. Hoje, mais de 500.000 descendentes dessas famílias vivem no Brasil. E muitos deles carregam sobrenomes que contam, sílaba por sílaba, uma história que atravessou oceanos, guerras, ditaduras e gerações inteiras de silêncio forçado. Neste episódio, 10 sobrenomes ucranianos vão guiar essa viagem por um Brasil que a maioria dos brasileiros nunca imaginou que existisse. Se você está assistindo pela televisão e curtiu essa história até aqui, peça para alguém próximo se inscrever no canal pelo celular ou pelo computador. Isso ajuda imensamente o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa. E se puder compartilhar com alguém que você sabe que vai adorar descobrir o Brasil pelos seus sobrenomes, melhor ainda. Cada compartilhamento faz toda a diferença. O primeiro sobrenome desta história chegou ao Brasil carregando uma profissão extinta. Uma profissão que hoje a maioria das pessoas nem saberia nomear. Bondarenko. Esse sobrenome vem da palavra ucraniana bondar, que significa tanoeiro, o artesão que fabricava barris de madeira. Na Europa medieval e moderna, o tanoeiro era uma figura essencial em qualquer comunidade. Sem seus barris, não havia como armazenar grãos, transportar cerveja, conservar pepinos em salmoura ao longo do inverno gelado da Galícia. O sufixo enko, que aparece em dezenas de sobrenomes ucranianos, indica descendência. Alguém cuja família veio daquele ofício, daquele ancestral que conhecia cada curvatura da madeira, cada encaixe dos arcos de ferro. Quando as famílias Bondarenko chegaram ao Paraná no final do século XIX, o ofício do tanoeiro já estava começando a desaparecer na Europa, substituído por novas formas de armazenamento industrial. Mas o sobrenome ficou, e nas pequenas comunidades rurais de Mallet, de Prudentópolis, de União da Vitória, esse nome continuou sendo pronunciado com o mesmo sotaque de séculos atrás, numa mistura de ucraniano e português que os linguistas chamam de dialeto ucraniano paranaense. Uma língua que não existe em nenhum outro lugar do mundo e que nasceu exatamente aqui, nessa floresta de araucárias onde ninguém esperava encontrar europeus do leste. Mas de onde vieram essas famílias? E por que o Brasil? A resposta está numa combinação de desespero e propaganda. A Galícia, no final do século XIX, era a província mais densamente povoada do Império Austro-Húngaro e também uma das mais pobres. Cerca de 65% dos seus habitantes eram ucranianos, chamados na época de rutenos. E a maioria deles eram camponeses que cultivavam pequenas faixas de terra em regime de servidão que havia sido abolida apenas algumas décadas antes, mas cujos efeitos práticos ainda pesavam sobre cada família. As terras férteis estavam concentradas nas mãos de 2.000 latifundiários poloneses. Para o camponês ucraniano médio, não havia perspectiva. Então chegaram os agentes das companhias de navegação, distribuindo panfletos e livretos com promessas de terras generosas no sul do Brasil. O poema de Ivan Franko, um dos maiores escritores ucranianos do século XIX, chamado simplesmente Para o Brasil, já avisava que as promessas eram exageradas. Mas quem tinha a opção de esperar para verificar? O sobrenome Melnik conta a segunda parte dessa chegada. Melnik significa moleiro em ucraniano, o homem que operava o moinho, que transformava grão em farinha.
que ocupava uma posição de relativa importância dentro da hierarquia da aldeia camponesa. Os que carregavam esse sobrenome vinham muitas vezes de famílias que tinham algo a perder ao emigrar, mas que mesmo assim partiram. O sobrenome Melnik é hoje o mais comum de toda a Ucrânia, com mais de 140 mil portadores registrados. No Paraná, ele aparece nas listas de colonos desde os primeiros registros do final do século XIX, adaptado ora como Melnik, ora mantido na forma original, dependendo do padre ou do funcionário que preencheu o papel de chegada. Porque havia um detalhe que complicava a vida dos registradores brasileiros. Os ucranianos chegavam com passaportes austríacos ou poloneses. O Império Austro-Húngaro não reconhecia uma identidade nacional ucraniana distinta. Na burocracia imperial, essas pessoas eram simplesmente galicianos ou rutenos. Chegaram ao Brasil sem um país. E o Brasil, que precisava de braços para colonizar o interior do Paraná, não fez muitas perguntas. Nas margens do rio Iguaçu, no que viria a ser o município de Mallet, as primeiras famílias desembarcaram em 1891. Eram poucos. Os documentos falam em 3 famílias de Zolotiv, região de Lviv, que se estabeleceram na colônia Rio Claro junto com imigrantes poloneses. Um dos sobreviventes desse grupo pioneiro, Ivan Pasevich, deixou um relato pessoal publicado décadas depois no jornal ucraniano local. Ele descreveu a chegada, a floresta fechada, os lotes de 10 alqueires de mata virgem, a falta de ferramentas adequadas, as chuvas torrenciais de um verão subtropical que nenhum europeu da Galícia conseguia imaginar. Mas havia terra. Terra que era deles. Kovalenko é o terceiro sobrenome desta história, e ele carrega dentro de si o som de bigorna. Koval significa ferreiro em ucraniano, e o sufixo enko transforma o ofício em linhagem. O ferreiro era o homem mais importante de qualquer aldeia medieval eslava. Sem ele, não havia arado, não havia ferradura, não havia ferramenta. Era um sobrenome que indicava status. E no Paraná do final do século XIX, as habilidades do ferreiro foram fundamentais para construir as primeiras comunidades ucranianas nas matas do sul. Eram os Kovalenko que sabiam trabalhar o metal, que consertavam as ferramentas quebradas, que forjavam os grampos e as dobradiças das primeiras igrejas de madeira, que começaram a pontuar a paisagem paranaense com suas cúpulas douradas inesperadas entre as araucárias. Porque a igreja era o centro de tudo. Antes mesmo de ter escola, antes mesmo de ter estrada, cada colônia ucraniana construía sua iglesia, a igreja de rito grego-católico, com sua arquitetura de influência bizantina, suas cúpulas em forma de cebola cobertas de tinta dourada ou prateada. Hoje, o município de Prudentópolis, no centro-sul do Paraná, abriga mais de 100 igrejas do rito ucraniano. Só pense nisso, mais de 100 igrejas numa cidade com 50 mil habitantes. Nenhuma outra cidade do Brasil tem essa proporção. E foi justamente a preservação da liturgia em língua ucraniana que permitiu que o idioma sobrevivesse quando tudo conspirava para apagá-lo. Tkachenko é o sobrenome do tecelão. Tkach, em ucraniano, é aquele que opera o tear, que transforma fio em tecido. E o sufixo enko, mais uma vez, a marca de descendência que caracteriza a maioria dos sobrenomes ucranianos. Era uma profissão feminina por natureza, passada de mãe para filha por gerações inteiras. Os panos bordados, as toalhas com padrões geométricos em vermelho e preto, os trajes festivos que as mulheres ucranianas continuam usando nas festas folclóricas do Paraná até hoje. Quando as famílias Tkachenko chegaram ao Brasil, trouxeram os teares portáteis como parte da bagagem. Trouxeram os padrões têxteis guardados na memória das mulheres mais velhas. E nas primeiras décadas no Paraná, o tear ucraniano produzia não apenas panos para uso doméstico, mas também uma forma de manter viva a identidade num lugar onde tudo ao redor era radicalmente diferente. Mas havia uma ameaça que nenhum tear e nenhuma igreja conseguiria neutralizar completamente. E ela veio de dentro do próprio Brasil. Em 1937, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo. Entre as medidas da campanha de nacionalização,
estava a proibição de falar idiomas estrangeiros em público, inclusive durante cerimônias religiosas. Em 1938, o governo proibiu a circulação de livros estrangeiros e obrigou todos os jornais mantidos por imigrantes a publicar apenas em português. As escolas ucranianas foram obrigadas a adotar nomes brasileiros. Os clubes culturais foram fechados. Os livros das bibliotecas das comunidades foram distribuídos entre os sócios às escondidas, para evitar o confisco. Imagine uma missa rezada em silêncio, em sussurros, com o padre tentando preservar a liturgia milenar, enquanto a lei brasileira proibia exatamente isso. Era como tentar guardar o oceano dentro de um copo. E foi nesse contexto de pressão que o sobrenome Harasim ganhou uma dimensão especial. Harasim é uma variante ucraniana do nome Gerasim, de origem grega, que significa venerável, respeitado. Mas no Paraná do Estado Novo, ser portador de um sobrenome inconfundivelmente eslavo era carregar uma marca de suspeita. Alguns documentos históricos de comunidades como Malet e Prudentópolis registram que, nesse período, famílias de sobrenomes ucranianos chegaram a adotar versões aportuguesadas dos nomes para evitar perseguição. Não de forma oficial, mas nos apelidos do cotidiano, na maneira como se apresentavam fora da comunidade. Harasim virava Gerásio, Tkachenko virava Teixeira, Melnik virava Moleiro. O sobrenome ia e voltava conforme o contexto exigia. Ucraniano dentro de casa, português na cidade. Era uma dupla identidade construída por necessidade, não por escolha. A resistência mais documentada aconteceu num lugar improvável. Uma tipografia. Shevchenko é o sobrenome mais célebre de toda a Ucrânia. Taras Shevchenko, nascido em 1814 num vilarejo às margens do Dnieper, foi o poeta que transformou o ucraniano em língua literária, numa época em que os impérios russo e austríaco tentavam suprimir qualquer expressão de identidade nacional ucraniana. Sua obra, especialmente o livro Kobzar, de 1840, é para os ucranianos o que Os Lusíadas é para os portugueses. Uma fundação. Uma prova de que o idioma existia, que tinha grandeza, que merecia existir. E o sobrenome Shevchenko, que deriva de Shevet, sapateiro em ucraniano, o artesão que trabalha o couro, tornou-se sinônimo da própria resistência cultural ucraniana. No Paraná, esse espírito de resistência encontrou expressão concreta numa gráfica em Prudentópolis. Em dezembro de 1912, saiu o primeiro número do jornal Pracia, palavra que em ucraniano significa trabalho. O jornal foi impresso numa tipografia instalada nos fundos do mosteiro dos Padres Basilianos, com tipos tipográficos importados da Europa. Seu primeiro redator foi Osip Martenek, que no editorial inaugural explicou o propósito do jornal: oferecer ao povo ucraniano no Brasil informação política, cultural e religiosa, elevar seu nível cultural e preservar o vínculo com a terra de origem. Quando Martenek morreu em 1913, a redação passou para a equipe de padres basilianos. O jornal sobreviveu a 2 guerras mundiais, a uma ditadura e a mais de 100 anos de história. O Pracia é considerado hoje o jornal mais antigo do Brasil ainda em circulação. E funcionou durante décadas como o elo entre os ucranianos do Paraná e o que acontecia na Ucrânia, incluindo a maior tragédia da história ucraniana do século XX, o Holodomor. O que é o Holodomor? Essa é a pergunta que os descendentes de ucranianos no Paraná nunca deixaram de fazer em voz baixa entre si, mesmo quando não podiam falar ucraniano em público. Holodomor significa, em ucraniano, morte pela fome. Entre 1932 e 1933, o regime stalinista coletivizou à força a agricultura ucraniana, confiscando a produção dos camponeses, impedindo que as pessoas deixassem suas aldeias em busca de comida, cercando regiões inteiras, até que a fome se tornasse instrumento deliberado de controle. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, entre 7 e 10 milhões de ucranianos morreram nesse período. O jornal Pracia, publicado em Prudentópolis, foi um dos poucos veículos em língua portuguesa, ou mais precisamente,
em língua ucraniana no Brasil, a noticiar e documentar o Holodomor na época em que acontecia. Enquanto a maioria do mundo não sabia ou preferia não saber, as famílias de Prudentópolis tentavam entender o que estava acontecendo com os parentes que haviam ficado para trás. As cartas pararam de chegar. Os silêncios se tornaram cada vez mais longos. E é aqui que o sobrenome Petrenko entra nessa história com todo o peso que carrega. Petrenko é um dos sobrenomes mais comuns da Ucrânia. Deriva de Petro, forma ucraniana do nome Pedro, que vem do grego e significa pedra, rocha. O sufixo enko, mais uma vez, a marca da linhagem. Mas o que faz do Petrenko um sobrenome especialmente significativo nesse contexto é o que ele representa: a geração que ficou. Os Petrenko que emigraram eram os que tiveram sorte ou coragem para partir. Os Petrenko que ficaram na Galícia enfrentaram, em sequência, a Primeira Guerra Mundial, a breve independência ucraniana de 1918 a 1921, a ocupação soviética, o Holodomor, a Segunda Guerra Mundial e o retorno da ocupação soviética. As famílias com o mesmo sobrenome, separadas pelo Atlântico, viveram histórias radicalmente opostas. Uns em comunidades rurais do Paraná tentando preservar sua língua sob a ditadura de Vargas. Outros sobrevivendo ao genocídio por fome nas estepes da Ucrânia. Quando a União Soviética desmoronou em 1991 e a Ucrânia declarou independência, foi a primeira vez em décadas que as famílias separadas conseguiram voltar a trocar cartas com alguma liberdade. Para muitas famílias de Prudentópolis, foi também a primeira vez que descobriram o destino real dos parentes que haviam ficado. Kravchenko é o sobrenome do alfaiate. Kravets, em ucraniano, é o costureiro, o artesão que faz roupas. E o sufixo enko transforma o artesão em linhagem. Na hierarquia das profissões medievais ucranianas, o alfaiate ocupava um lugar de prestígio. Era o homem que sabia medir, cortar, costurar, que trabalhava com materiais caros e para clientes que podiam pagar. No Paraná, os descendentes dos Kravchenko continuaram, em muitos casos, trabalhando com tecidos e bordados. Mas agora nos padrões geométricos em vermelho e preto dos bordados ucranianos tradicionais chamados vyshivanka, a roupa bordada que se tornou símbolo da identidade nacional ucraniana. Hoje a vyshivanka é usada em festas folclóricas em Prudentópolis, em Mallet, em Cruz Machado, em Itaiópolis, em Santa Catarina. Quem passar por essas cidades num dia de festa pode ver nas ruas famílias com sobrenomes absolutamente inidentificáveis para um brasileiro do litoral, usando trajes que parecem saídos de um livro de história do leste europeu e falando português com o sotaque característico do sul do Paraná. Porque essa é uma das ironias mais surpreendentes de toda essa história. A terceira geração de descendentes de ucranianos no Brasil fala português como língua principal, mas Prudentópolis tornou o ucraniano idioma cooficial pela Lei Municipal 2479 de 2021, tornando-se o primeiro município brasileiro a oficializar o ucraniano ao lado do português. Estima-se que 70% dos moradores da cidade ainda falem ucraniano, ao menos parcialmente. E nas comunidades rurais mais isoladas, como a linha Ligação, a 60 quilômetros da zona urbana, há famílias em que os avós ainda se comunicam entre si principalmente em ucraniano. O sobrenome Goncharenko guarda dentro de si a memória do oleiro. Gonchar, em ucraniano, é o ceramista, o artesão da argila. Na Ucrânia, a cerâmica era uma arte popular sofisticada, com padrões regionais distintos e uma tradição de séculos. Os vasos, pratos e potes de cerâmica ucraniana eram decorados com motivos florais e geométricos que os antropólogos ainda estudam como manifestação da identidade cultural das diferentes regiões da Ucrânia. Quando as famílias Goncharenko chegaram ao Paraná, a tradição cerâmica não encontrou o mesmo espaço que teria encontrado na Galícia. As condições do Brasil colonial não eram as mais propícias para o artesanato de luxo quando havia mata para derrubar e terra para plantar. Mas os motivos decorativos sobreviveram nas bordas dos bordados, nas pinturas das igrejas
nos azulejos azul e dourado que decoram até hoje os interiores das capelas ucranianas espalhadas pelo interior do Paraná. A segunda onda de imigração ucraniana para o Brasil aconteceu entre 1908 e 1914, com um motivo diferente da primeira: emprego. O governo brasileiro estava construindo a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul e havia trabalho disponível para quem fosse disposto a trabalhar duro. Aproximadamente 18.500 novos imigrantes ucranianos chegaram ao Paraná nesse período, oriundos novamente da Galícia. Eles não vieram atraídos por promessas de terras, mas pela oportunidade de salário fixo numa obra de engenharia que estava transformando o sul do Brasil. E quando a obra terminou, muitos ficaram, estabelecendo-se em cidades como Roncador, Paulo Frontin, General Carneiro, Ivaí e Antônio Olinto, onde a presença ucraniana até hoje varia entre 12% e 45% da população local. E há um último sobrenome nesta história que chegou não pela primeira nem pela segunda onda, mas pela terceira, a mais dramática de todas. Klimenko é um sobrenome ucraniano derivado de Klim, variante ucraniana de Clemente, nome de origem latina que significa misericordioso. A terceira onda de imigração ucraniana para o Brasil aconteceu entre 1947 e 1951, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Eram refugiados, pessoas que haviam sobrevivido à guerra, à ocupação nazista, à ocupação soviética, e que agora fugiam da reimposição do regime stalinista sobre a Ucrânia. Eram diferentes das levas anteriores. Muitos eram mais escolarizados. Alguns eram intelectuais, professores, padres, militares. Chegaram ao Brasil mais de 7.000 pessoas nesse terceiro fluxo. Mas desta vez, a maioria não foi para o Paraná. Foram para São Paulo, cidade que, naquele pós-guerra, estava se industrializando rapidamente e precisava de mão de obra qualificada. Os Klimenko de São Paulo tinham uma história diferente dos Bondarenko de Prudentópolis, mas ambos carregavam o mesmo peso de um país que havia sido destruído repetidas vezes e que, mesmo assim, insistia em existir através dos seus sobrenomes, das suas igrejas, dos seus jornais, das suas músicas. O que é mais impressionante em toda essa história não é a distância que essas famílias percorreram, é o que conseguiram preservar apesar de tudo. Hoje, em Prudentópolis, o visitante que chega pela rodovia PR-170 atravessa uma paisagem que parece ter sido transplantada do leste europeu para dentro de uma floresta tropical. As cúpulas douradas das igrejas de rito ucraniano aparecem entre as araucárias como algo impossível. As missas ainda são cantadas em ucraniano. O jornal Pracia ainda circula. O mesmo jornal que nasceu numa tipografia de padres basilianos em 1912, com tipos importados da Europa, e que sobreviveu a ditaduras, guerras e mais de 100 anos de história brasileira. As festas folclóricas reúnem dançarinos em trajes bordados executando coreografias que os avós trouxeram da Galícia. E nos mercados locais, pratos como o pierogi, o pastel cozido de origem ucraniana, o borscht, a sopa de beterraba e a pasca, o pão de Páscoa decorado com motivos religiosos, convivem naturalmente com o feijão preto que tornou Prudentópolis conhecida como a capital nacional dessa leguminosa. Há algo profundamente brasileiro nessa mistura, não no sentido superficial de que o Brasil acolhe imigrantes, mas no sentido mais verdadeiro de que o Brasil tem a capacidade de fazer de histórias radicalmente diferentes partes de uma mesma história maior. O Bondarenko que desceu do navio em Paranaguá em 1895 sem falar uma palavra de português, que desmontou a floresta com as próprias mãos e construiu uma casa e uma igreja onde antes só havia mata, que manteve o idioma vivo em segredo durante o Estado Novo e chorou ao saber do que aconteceu com os parentes no Holodomor. Esse homem construiu o Brasil tanto quanto qualquer outro. Talvez mais, porque tinha que construir duas coisas ao mesmo tempo: uma vida nova e uma memória antiga. Os sobrenomes ucranianos do Paraná não são curiosidades exóticas. São registros de resistência,
Cada Melnik, cada Kovalenko, cada Tchekatchenko, cada Shevchenko nos registros eleitorais de Prudentópolis e de Mallet conta uma história que começa numa aldeia sem nome nas planícies da Galícia. Atravessa o Atlântico num navio superlotado, enfrenta a mata fechada do sul do Brasil, sobrevive ao silêncio forçado de Vargas e chega até hoje carregando o eco de uma língua que um município inteiro decidiu que merecia ser protegida por lei. Na próxima vez que você passar por uma cidade do interior do Paraná e ler numa placa um sobrenome que não consegue pronunciar de primeira tentativa, pare um momento. Aquele sobrenome tem uma história que atravessou oceanos, guerras e gerações inteiras de silêncio. E esse sobrenome, hoje, é tão brasileiro quanto qualquer outro.